Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Um contrato de locação residencial com prazo inferior de 30 meses pode trazer o resultado que você não espera. Existem perigos nessa contratação com um prazo inferior aos 30 meses e essa situação está prevista na lei do inquilinato. Então, para você que quer saber sobre esse assunto e não ter surpresas no momento de um contrato de locação, é interessante que você assista esse vídeo até o final, não se esqueça de se inscrever e também deixe o seu like, ative o sininho com todas as notificações, faz um comentário e, se possível, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Essas ações nos ajudam a crescer e a gente ficar motivado a trazer esse conteúdo. Se você já nos ajudou dessa forma, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode nos seguir no Instagram, @explicandodireitoYT. No momento do contrato de locação residencial, é comum encontrar situações onde a locação tenha como prazo determinado menos de 30 meses. Pode ser 12 meses, 24 meses ou outra situação que leve a um valor menor do que 30 meses de locação. Conforme a legislação do inquilinato, essa situação de um contrato de locação menor que 30 meses leva a situações que podem não agradar muito no momento que você pede para desocupar o imóvel. No caso, essa pessoa, o proprietário, o locador, que queira por um acaso desocupar o imóvel ou ter aquela locação encerrada, vai ficar amarrado em situações específicas. E se o locatário quiser continuar no imóvel, ele vai poder continuar no imóvel não somente até o final do seu contrato, do prazo determinado, e também não somente até o prazo de 30 meses, podendo alcançar um prazo de 5 anos, um prazo de 60 meses no total. Essa situação pode criar situações onde gera conflitos e uma parte vai estar certa no contrato e a outra não. E uma situação onde o proprietário do imóvel aluga o seu bem por menos de 30 meses, vai ficar amarrado à vontade do locatário, do seu inquilino, em querer desocupar o imóvel ou não após esses 30 meses, conforme a regra que está na lei do inquilinato. Na lei do inquilinato, quem define essa situação, conforme eu explico nesse vídeo, é o artigo 47. O artigo 47 determina que, quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel nos casos do artigo 9º, inciso 1, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário relacionada com o seu emprego, inciso 2, inciso 3, se for pedido para uso próprio de cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Também tem o inciso 4, se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentam a área construída em no mínimo 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. Inciso 5, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Conforme mencionado o artigo 47 por completo, o contrato de locação com prazo inferior a 30 meses tem uma renovação automática quando ele chegar no seu final de 30 meses. Mas ele pode alcançar um prazo total de 5 anos sem poder tirar o inquilino do imóvel da locação, caso ele queira, porque está previsto no artigo 47, como acabamos de fazer a leitura. Então, se o locador, o proprietário do imóvel, por algum motivo, sem ser esses estabelecidos no artigo 47, precisar retomar o imóvel, não vai conseguir. E qual a solução para uma situação dessa, que já foi feito um contrato inferior a 30 meses de locação, e o que pode ser feito para tentar resolver? Conforme estabelecido no artigo 47 da Lei do Inquilinato, existe a possibilidade do contrato ser rescindido conforme o que está estabelecido no artigo 9º. E no artigo 9º diz que as partes podem entrar em acordo,
caso você consiga convencer o seu inquilino, você proprietário do imóvel, consiga chegar num acordo para que ele desocupe o imóvel antes do final do prazo que ele tem direito garantido pela legislação, você pode ter essa solução presente nessa questão. É importante ressaltar que tudo isso seja feito por escrito. Caso amanhã ou depois tenha alguma discussão sobre essa desocupação antes do que prevê o artigo 47, você tem tudo por escrito, assinado, corretamente firmado em cartório, onde você vai ter a garantia de que entraram em acordo e o contrato de locação foi encerrado por vontade de ambas as partes. As outras opções que você pode ter para evitar essa situação é fazer contratos de locação residenciais superiores ao prazo de 30 meses. Você ultrapassando o limite de 30 meses, você vai ter uma situação onde esse contrato ele pode ser encerrado exatamente no momento que se complete o seu prazo determinado, ou seja, os 30 meses. Nesse caso, você vai poder até mesmo colocar cláusulas no contrato que impedem uma renovação automática ao final dos 30 meses, tudo dependendo de uma notificação prévia por escrita de pelo menos 30 dias. Ou, de repente, você já coloca que não haverá renovação automática. E esse contrato, tendo 30 meses pelo menos, ele não será renovado automaticamente. É um cuidado que você tem que ter no momento de fechar a locação do seu imóvel, você proprietário, você locador. Uma outra situação que você também pode seguir, caso a pessoa necessite de um prazo menor do que 30 meses para não perder aquela possível locação, é alugar por temporada, onde existe na lei do inquilinato a possibilidade desse tipo de locação, onde o contrato de locação pode ter o prazo máximo de 90 dias. Isso pode ser uma solução para que você tenha essa locação por um curto período e que você não caia na restrição que existe num contrato de locação inferior de 30 meses. O artigo que prevê a locação por prazo temporário, por temporada, é o artigo 48 da Lei do Inquilinato. E só para finalizar e deixar registrado, a Lei do Inquilinato é a Lei 8.245 de 1991. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você fez a sua inscrição. Já que chegou até esse ponto no vídeo, a sua inscrição é nada que mais justo para o canal. O canal com certeza conseguiu te ajudar com a sua dúvida. Aproveita também, deixa o seu like, faz um comentário, ativa o sininho com todas as notificações e não esqueça de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que puder. Estaremos fazendo vídeos novos toda segunda e quinta-feira, às 19 horas. Às 19 horas também, às quartas-feiras, estaremos trazendo um conteúdo resumido do canal. E segunda-feira, meio-dia, estaremos lançando nossos shorts do canal, um vídeo com duração de no máximo 1 minuto. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.